Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui mediante a palavra do Senhor. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Amém? E hoje trazendo mais uma mensagem que está em Eclesiastes, capítulo 9, versos 13 a seguir, que nos fala sobre exemplo que ilustra esta verdade. E fala assim a palavra do Senhor. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós temos aqui como exemplo do ouvir, de ficar em silêncio para ouvirmos as palavras dos sábios. E aqui nos fala, neste exemplo, que era uma cidade pequena, havia poucos homens e tinha ali um grande rei que destruiu a cidade, levantando contra ela grandes baluartes. Ou seja, grandes destruições através deste rei encontrou esta cidade. Mas ali havia um homem naquela cidade, porém sábio, e que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas ninguém se lembrou mais daquele homem, daquele pobre. Amados, o que nós temos como ilustração desta palavra é a verdade da palavra de Deus. Porque nós, como cristãos, temos que ser sábios em Cristo Jesus. E não pela força do nosso braço, e não pela nossa sabedoria, mas sim pela sabedoria dos céus. E não pela nossa vontade, pela nossa força, pelas palavras muitas vezes vãs, sem fundamentos. Nós não podemos ser um cristão com palavras vãs, com talvez palavras de maldições, palavras de destruições. Nós temos que ter como exemplo este homem que era pobre e desprezado, mas suas palavras eram sábias.
mas que não deram créditos a este homem. As palavras dos sábios, quando nós ouvimos em silêncio, valem muito mais do que aqueles que gritam. E aqueles que gritam, estes governam entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, ou seja, seus gritos pela força, pela falta de entendimento. Melhor é a sabedoria, porque a sabedoria transforma o homem. A sabedoria em Deus. Porque o homem que não é sábio, a mulher que não é sábia, ela destrói a sua própria vida e aqueles que estão aos ouvir. Porque um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, amados irmãos, que fique como exemplo esta ilustração, esta verdade. Devemos seguir os exemplos dos sábios, da sabedoria de Deus e não dos homens. E que esta palavra tenha falado grandemente aos nossos corações e sejamos sábios pela palavra do Senhor. Que Deus venha nos abençoar grandemente através da palavra do Senhor, através da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Glorificado, exaltado, seja sempre o nome santo do Senhor. Amém.